Bom, galera, a aula de hoje é sobre funções gráficas. Então, a gente vai começar aqui pelo tema leitura informal de gráficos. O que é uma leitura informal de gráficos? É basicamente você conseguir olhar para um gráfico e saber o que ele te fala, entender o que aquele gráfico quer mostrar, enfim. Isso aqui é muito importante para a vida ou, enfim, provas que vocês vierem a fazer ou a área que vocês quiserem seguir depois do ensino médio, enfim. A leitura de gráficos é muito importante em qualquer área. Então, a gente vai fazer essa leitura com 3 exemplos que eu coloquei aqui, tá? Que são os exemplos que estão lá no livro também. Então, olha esse gráfico aí, gente. Taxa de urbanização no Brasil em porcentagem. Então, aqui no eixo Y, a gente tem essa taxa de urbanização, né? Quantos por cento o Brasil está urbanizado. E aqui no eixo X, a gente tem os anos, tá certo? Então, por exemplo, aqui em 1940, a gente tinha 31,24% de taxa de urbanização, certo? Agora, olha no ano de 2010, a gente já está com 84,36% de taxa de urbanização. Então, é assim que a gente faz uma leitura, né? A gente correlaciona sempre o valor que está no eixo X com o valor que está no eixo Y. E aqui nesse gráfico, o que eu queria mostrar para vocês? É o seguinte, observa que de 1940 até 2010, a gente está sempre tendo um crescimento, né? A taxa de urbanização foi sempre crescendo ao longo desses anos. Então, aqui a gente pode dizer que esse gráfico representa uma função que é crescente, tá certo? Então, vou escrever aqui, função crescente. Por quê? Porque ao longo dos anos, né, a gente está vendo que a taxa de urbanização só aumenta. Não tem nenhum momento que ela diminuiu. Então, aqui essa função ela é crescente, tá certo? Então, isso é que o gráfico diz de mais importante para a gente. Ele fala a taxa de urbanização em cada ano, mas ele também fala para a gente que essa taxa é crescente. Ela nunca diminuiu de 1940 até 2010. Então, isso é o mais importante que a gente pode tirar desse gráfico. Vamos agora analisar um outro gráfico aqui, que fala da taxa de mortalidade infantil no Brasil, óbitos por 1000 nascimentos, tá certo? Então, aqui o eixo Y é essa taxa de mortalidade infantil e aqui no eixo X a gente tem os anos, né, com o passar dos anos. Que fica mais difícil para a gente fazer, né, uma relação, porque o gráfico está muito, os números estão muito pertinhos um do outro, mas enfim, o que esse gráfico mostra de mais importante para vocês? É que a taxa de mortalidade infantil, ela sempre diminuiu de 1900 e creio que seja 1980. Aqui é uma projeção. Ah, tá. Aqui, gente, a gente tem uma projeção também, né? A gente tá aqui. O gráfico, quando foi feito, eu acho que foi 2008, se eu não me engano. Enfim, mas aqui mais à direita a gente tem uma projeção, né? Tanto que aqui o ano tá 2050. Então a gente não tem um valor certinho, mas é uma projeção. É quanto se espera que a taxa de mortalidade esteja em 2050, por exemplo. Mas observa só que aqui está sempre diminuindo. Então, isso é o mais importante desse gráfico. Essa taxa de mortalidade infantil, a gente pode dizer que ela é uma função, esse gráfico está representando uma função decrescente, tá certo? Porque a taxa de mortalidade está sempre diminuindo com o passar dos anos. Então, isso aqui é o mais importante que a gente pode tirar desse gráfico. Vamos analisar um terceiro gráfico aqui, que é o número de óbitos por AIDS no Brasil, por 100 mil habitantes, com o passar dos anos. Então, aqui é o número de óbitos por 100 mil habitantes, e aqui é o passar dos anos, tá? Então, observa só, vamos olhar aqui 2002. Em 2002, ó, esse número de óbitos por AIDS no Brasil era 6,3, né? Que o gráfico já está falando, 6,3. E em 2005, essa taxa era de 6, né? E assim por diante. Então, a gente sempre está conseguindo analisar o número de óbitos em cada ano. Agora, a gente olha para esse gráfico aqui, a gente não consegue falar se ele é crescente ou decrescente. Por quê? Porque depende do ano, né? Em uma parte, ele é crescente. De 1990 até 1995, essa taxa era crescente, né? Estava sempre subindo o número de óbitos no Brasil por AIDS. Agora, quando a gente olha de 1994 até, vamos ver aqui,
até aqui, 6,3. Então, a gente vê que aqui ele foi decrescente, né? De 1996 até 2000. Então, a taxa aqui estava diminuindo, tá? Daqui por diante, a gente tem uma hora que ele diminui, uma hora que ele aumenta, enfim. Então, não tem como a gente dizer se é crescente ou decrescente ao total. Mas a gente consegue ver as partes em que ele é crescente e as partes em que ele é decrescente, tá certo? Outra informação que a gente consegue tirar desse gráfico aqui é a seguinte. Olha só, gente, no ano de 1995, no ano de 1995, observa só, o número de óbitos por AIDS no Brasil por 100 mil habitantes era de 9,7. Esse aí foi o maior valor, não é? Observa que nos outros é sempre menor que 9,7. Então, a gente pode dizer que o valor máximo dessa função, que está representada no gráfico, foi 9,7, tá certo? E foi justamente em 1995. Lá no atividade da semana, na atividade de semana, eu coloquei um exercício bem parecido. Tem exercícios bem parecidos com esse aqui, tá? Para vocês identificarem sempre onde que está o valor máximo de alguma coisa, tá certo? Então, gente, eu queria passar esses 3 exemplos, tá? Para exemplificar como que a gente pode fazer uma leitura informal de um gráfico. É claro que a gente pode tirar várias conclusões a respeito dos gráficos, né? Mas isso aqui é o mais importante, olhar onde a função está crescendo, olhar onde ela está decrescendo, olhar onde que é maior, onde que é menor, enfim. Então, várias coisas. Aqui, se a gente quisesse também obter o menor valor, é só a gente ver que foi no ano de 1990, que foi 3,7, né? Nenhum outro é menor do que o 3,7. Então, em 1990, o número de óbitos por AIDS no Brasil foi o menor, tá certo? Então, agora a gente vai para o nosso próximo assunto, que é o plano cartesiano. Bom, para a gente representar, não é, esses gráficos e tudo mais, a gente precisa de um local, né? E esse local é o plano cartesiano, tá certo? Então, o que é esse plano cartesiano? Bom, o plano cartesiano, ele nada mais é do que 2 eixos, tá? Um eixo na vertical e um eixo na horizontal, tá certo? Esse eixo na horizontal a gente chama de X ou eixo das abscissas. Esse eixo na vertical a gente chama de Y ou eixo das ordenadas. E é aqui nesse plano que a gente vai desenhar os nossos gráficos, que a gente vai colocar nossos pontos, enfim, tudo vai acontecer aqui nesse plano, tá certo? O cruzamento desses 2 eixos é o que a gente chama de origem, né? A gente coloca um ozinho aqui para representar isso, tá certo? Então, eu tenho eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e agora a gente vai localizar os pontos nesse plano. O que quer dizer isso? Bom, se eu quero, por exemplo... outra coisa, né? Lembrando, já ia esquecer. No eixo X, né, a gente coloca nos 2 eixos a gente vai colocar os números, né? Representar. A gente sempre coloca à direita os positivos, não é? Assim fica mais fácil para a gente trabalhar. E à esquerda a gente vai colocando os negativos. Que eu não vou colocar todos, obviamente, porque não dá. Acima a gente coloca os positivos e abaixo os negativos, tá certo? E agora, como que a gente vai fazer para representar, para colocar pontos nesse meu eixo, nesse meu plano cartesiano? Bom, vamos lá. Se eu quiser colocar o ponto 3, 4, por exemplo. Então, aqui, ponto 3, 4. Como que eu faço? Bom, esse primeiro número aqui, tá? Ele se refere ao X. Então, eu vou lá no X, que é o 3, né? E eu faço um tracejado dessa forma. Esse segundo número aqui, ele se refere ao Y. Então, eu vou lá no Y, acho onde está o 4, também coloco
um tracejado. E aí eu vou marcar o encontro, né, entre esses dois valores, que foi justamente aqui, ó. Então, aqui tá o meu ponto P, tá certo? É assim que a gente localiza os pontos no plano cartesiano. Vamos colocar mais uns exemplos? Vou colocar agora o ponto, vou chamar de A, o ponto 0, 3. Ou seja, eu quero 0 para o x e 3 para o y. Bom, quando o valor para x é 0, a gente vai colocar o ponto sempre em cima do eixo y, tá? Então, se o x é 0, o ponto vai estar em cima do eixo y. Então, aqui o x é 0 e o y é 3. Então, eu vou lá no 3, ó, e marco o pontinho aqui em cima. Esse aqui é meu ponto A, tá certo? Eu não preciso fazer o tracejado, eu não preciso fazer mais nada, só colocar o pontinho lá em cima. Vamos colocar mais um ponto. Vou colocar o ponto B, vou colocar -3 e 0. Ou seja, eu quero agora x igual a -3 e o y igual a 0. Então, quando o y é 0, agora o ponto vai estar em cima do eixo x, tá certo? Então, aqui o y é 0, o ponto vai estar em cima do -3. Então, eu venho aqui no eixo x, coloco o pontinho aqui. Esse aqui é meu pontinho B, tá certo? Então, é assim que eu represento um ponto, né, no plano cartesiano. Esses pontos aqui a gente também chama de coordenadas, tá certo? Na verdade, o x e o y a gente chama de coordenadas de P aqui no caso, de A, de B, tá certo? Então, é assim que a gente faz para localizar pontos no plano cartesiano. Então, agora, uma última coisa para falar sobre o plano cartesiano é o seguinte. Eu tenho novamente aqui meu eixo y, né? Meu eixo x. E aí, gente, veja só. O plano cartesiano, ele fica dividido em 4 regiões, não é? A gente tem essa região aqui, a gente tem essa região aqui, tem essa região aqui e tem essa região aqui, tá certo? Essas regiões, tá? Elas recebem cada uma um nome. Não um nome, na verdade, mas é apenas uma numeração para a gente indicar qual quadrante é qual quadrante, tá certo? Então, aqui, essa primeira região, a gente chama de primeiro quadrante, tá certo? Observa que nesse primeiro quadrante, os valores para o x e para o y são sempre positivos, né? Porque aqui a gente sempre coloca valores positivos para x e aqui a gente sempre coloca valores positivos para y, tá certo? Agora, aqui é o segundo quadrante. Aqui a gente coloca valores positivos para o y, não é? Mas aqui no eixo x os valores são negativos agora. Então, o segundo quadrante, os valores são negativos para o x. Aqui a gente tem o terceiro quadrante, onde para x eu tenho valores negativos e para y eu tenho valores negativos também. Então, todo mundo aqui no terceiro quadrante é negativo. E aqui eu tenho o quarto quadrante, onde os valores para x são positivos e os valores para y são negativos, tá certo? Então, gente, o plano cartesiano que a gente precisa saber é isso, localizar os pontos, saber os quadrantes, saber colocar os pontos, enfim, tá certo? Vamos agora para o nosso próximo tópico, que é a construção de gráficos. Bom, como que a gente vai fazer para construir um gráfico no plano cartesiano? Então, olha só, gente. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá? A gente vai fazer a construção desse gráfico aqui, tá? F de x é igual a 2 vezes x, tá? Uma função bem simplesinha. Para a gente construir esse gráfico, a gente vai fazer uma tabelinha, né? A gente vai colocar valores para x e calcular os valores para y, tá certo? Então, vou fazer aqui x, faço uma tabela, e aqui y igual a 2 vezes x. Então, observa, gente, esse y que eu coloco aqui, ó, é a mesma coisa que esse f de x que eu estou colocando aqui, tá? Não importa, é porque a gente geralmente coloca y, né, para
para quando a gente vai representar lá no plano cartesiano, né? Um x e um y. Mas os dois são a mesma coisa, tá? Não importa. Se você quiser colocar um f de x aqui, também pode colocar, não tem problema. Então, vamos lá, gente. Segunda coisa que a gente vai fazer, né? Quer dizer, primeiro ainda, né? A gente está construindo a tabela. Então, a gente vai jogar valores para x. Quais valores a gente vai colocar para x? Isso, gente, vai muito da função que a gente está trabalhando, tá? Mas, no geral, é sempre bom a gente colocar alguns valores negativos e alguns valores positivos para a gente ter uma boa margem para desenhar o gráfico. Então, eu sempre gosto de usar, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, é bom sempre colocar esses assim, tá? Mas tem gráficos que não é necessário calcular tudo isso, né? Mais pra frente a gente vai dar uma estudada a respeito disso. Então, vamos lá, gente. Quando x for menos 3, é só a gente fazer a continha aqui, né? F de menos 3 vai ser 2 vezes menos 3, né? Olha que a minha função, ela pega o 2 e multiplica, ela pega o x e multiplica por 2, né? Sempre 2 vezes o x. Então, aqui vai dar menos 6. Quando x for menos 2, então eu vou fazer 2 vezes menos 2. Então, aqui vai dar menos 4. Quando x for menos 1, isso vai ser 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Quando x for 0, então isso é 2 vezes 0, 2 vezes 0 dá 0. Quando x for 1, isso é 2 vezes 1, que vai dar 2. Quando x for 2, isso é 2 vezes 2, que vai dar 4. E quando x for 3, isso é 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, aqui, calculei os valores para y, com base nos valores para x que eu coloquei, tá? Então, agora, gente, o que a gente vai fazer é colocar no plano cartesiano esses valores. Então, eu vou desenhar aqui, deixa eu ver se tem espaço, vou desenhar aqui embaixo. Aqui. Então, a gente desenha aqui nossos dois eixos e a gente vai agora colocar, vamos já colocar os números aqui. 1, 3. Aqui só precisa colocar, na verdade, do 3 ao menos 3, né? Eu coloco mais só pra... Mas, enfim, não é necessário. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Acho que vai dar... tem que ser um pouco maior. Gente, eu vou apagar aqui e fazer de novo. Desculpa. A gente tem sempre que olhar qual que vai ser o maior valor para construir o gráfico, né? Para ficar mais certinho. Porque observa só. Aqui vai de menos 6 até 6. Então, meu y é bom eu sempre colocar com esses dois extremos, tá? Então, vou fazer de novo aqui. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opa, deixa eu voltar aqui para ainda. Agora eu estou usando esse outro programa e tá dando uns probleminhas, né? Vou apagar de novo, gente. Fazer de novo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. E agora a gente vai só marcar os pontos, né? Então, olha só. Quando o X é menos 3, o Y é menos 6. Então, menos 3 está aqui.
e o menos 6 tá aqui. Então, marco o pontinho aqui. X menos 2, y menos 4. X menos 2, y menos 4. Vamos marcar o pontinho. X menos 1, y menos 2. X menos 1, y menos 2. Marquei o pontinho. X0, y0. Olha só, eu até esqueci de falar isso. Quando tanto x quanto y for 0, a gente marca o pontinho lá no meio, tá? Bem aqui no encontro. Quando x for 1, y é 2. Por alguma razão tá riscando aqui. Enfim. Quando x é 2, o y é 4. E quando x é 3, o y é 6. Então, gente, marcamos os pontinhos. E agora a gente vai ligar esses pontos, tá certo? Com certeza não vai ficar muito bom. Vai ficar torto, tá? É para ser uma reta bonitinha, tá? Mas é porque aqui, como eu tô fazendo sem escala e tudo mais, acaba que não dá esses probleminhas, tá? Então, mas era para ser uma reta. Então é isso, gente. Nem sempre vai ser uma reta, né? Depende da sua função, enfim, a gente vai estudar várias funções ao longo do bimestre. Várias não, na verdade é 2, né, que a gente estuda no primeiro ano, tá? Mas aí a gente vai ver como que é a cara de cada uma dessas funções. Então é isso, gente, construção.